Tá? Qual a diferença entre ser humano, pessoa humana? Todos os humanos são pessoas? Ou tem humanos que não são pessoas? Humano. Existem. Todas as pessoas são humanas ou existem pessoas que não são humanas? Pessoas que não são humanas. Depende. Não, se for É sim ou não? Depende. Por que a gente fala ser humano, pessoa humana? Mas isso já é uma consideração mais ideal, né? Ser humano. Ser humano. O que é ser humano? Existem seres humanos que não sejam pessoas? E existem pessoas que não sejam humanas? Pessoas que não sejam humanas. ponto de vista filosófico. Não é uma pergunta. Tem uma filosofia no meio para coisa. Não é sim ou não? Se for uma pessoa humana, Ser humano, existem humanos que não são pessoas. Exemplo, a gente fala homem de Neandertal. A gente fala homem de Neandertal, a gente fala pessoa de Neandertal. O que é o homem de Neandertal? Homo sapiens sapiens, mas a gente chama de Neandertal porque foi encontrado região Neander na Alemanha, os restos. Daí veio o nome de Neandertal, mas era da espécie Homo sapiens sapiens. Era Homo sapiens, sapiens somos nós. Nós somos sapiens sapiens, mas existem outras espécies. Existiram outras espécies, Homo habilis, Homo erectus, o homem de Neandertal, o sapiens, etc. Mas não são consideradas pessoas. Chama homem de Neandertal. Existem pessoas que não são humanas. Exemplo, uma empresa é uma pessoa. uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Um país é uma pessoa jurídica. O que é uma pessoa do ponto de vista jurídico? Alguém que pode adquirir direitos e obrigações. Né? Isso é uma pessoa. Uma empresa é uma pessoa. Mas por que a gente fala pessoa humana? Qual a diferença entre ser humano e pessoa? A primeira diferença para a gente entender, não estender muito, como ser humano, todos somos o quê? Racionais. Aqui também. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Por isso existem direitos humanos. Direitos humanos. Ele não fala direito das pessoas. Como ser humano, todos somos iguais. Não importa a raça, religião, sexo. Um indígena primitivo da Ásia é um ser humano. Uma pessoa que tem um problema mental é um ser humano. Um indígena de uma tribo que não tem contato com a civilização é um ser humano. Todos os que têm características humanas é um ser humano. Portanto, nesse sentido, todos somos iguais. Portanto, todos têm direito como ser humano. Como pessoa, todos somos o quê? Aqui iguais, como aqui vai ser? Diferentes. A gente fala que cada um tem a sua personalidade. O que é a personalidade?
idade. Aquilo que diferencia, que é único, diferencia de outros seres humanos. A palavra persona viene del griego prosopon, que significa máscara. Máscara que utilizavam os atores no teatro grego para representar uma personagem. E a palavra prosopon passou para o latim personare. Coloca aquela máscara para personare, ou seja, para soar, para que a plateia possa ouvir. E daí vem a palavra personalidade, daí vem a palavra persona. Personagem. Okay? Então, como pessoas, todos somos diferentes. Como ser humano, todos somos iguais. Okay? Bueno, esse é o conceito que falta aqui. Complicar um pouco mais. Tá. Então vou apagar aqui. Fica claro, né? Só, a ideia aqui é para que a gente tenha uma noção de alguns conceitos que vão servir depois. Só vou jogar esse depois. Consideração ontológica. Estudo ontológico. Vou colocar assim. Estudo ontológico. O que é ontológico? Considerações ontológicas, estudo ontológico do ser humano. O que é ontológico? Já ouviram essa palavra alguma vez? Vem de ontologia. Mas o que é ontologia? Ontologia não é o estudo da anta. A palavra ontologia estuda entes. O que é ente? O que são entes? Tudo que existe é ente. São entes. A palavra ente significa existente. Existente. Tudo que existe são entes. E o que estudam os entes? Ontologia. Tá? Então é a consideração ontológica do ser humano, estuda o ser humano como um ser existente. Ok? Voy a poner acá um exemplo para complicar um pouquinho. Vamos pensar assim: existe um plano da existência. Isso aqui seria como um plano da existência. Tudo que está no plano da existência existe. Certo? Tá. Fora desse plano não existe nada. Eu não sei. Tudo que está aí é ser. Existe. São entes. Podemos colocar assim: dentro do plano da existência, você tem o inorgânico, você tem o orgânico, você tem o psíquico e o espiritual. Vamos explicar essas palavras porque podemos entender errado. E vamos explicar dessa forma. O inorgânico existe. O orgânico também existe. Porque está no plano da existência. O psíquico também existe. E o espiritual também existe, né? Porque está no plano da existência. São entes. O inorgânico não tem vida. O orgânico tem vida. Então aqui vive. O orgânico existe, mas além de existir, vive. Aqui não tem vida.
O psíquico existe, ele vive e sente. O que significa psíquico? A palavra psique em grego é a parte interna, tá? A parte interna do ser humano. E psíquico tem a ver com a utilização dos sentidos, perceber a realidade com os sentidos, com os 5 sentidos. Tá? Ok? O espiritual, ele existe, ele vive, ele vai sentir, mas além do mais, ele pensa, coloquei em português. Então, esse aqui seria o plano da existência. Tudo que está nesse plano da existência são entes. Por quê? Porque existe e existe. Uma pedra existe, mas é inorgânico, não tem vida. Uma planta sim, é orgânico, existe e vive. Tá? Nasce, pode se reproduzir, se nutre, mas também pode morrer. Vou dar a palavra aqui, que eu não sei desenhar. Gato. Um gato. Existe, vive e sente. E aqui, o ser humano, ele existe, vive, sente e pensa. ¿Tá? Entonces, en el plano de la existencia, el ser humano es un ser que existe, que vive, siente y piensa. Utiliza un raciocínio. Pensa logicamente. Bueno, eu quero explicar aqui a palavra espiritual. Porque a gente pode relacionar isso com religião e não tem nada a ver com religião. A palavra espiritual não tem nada a ver com religião. A palavra vida, né? Vive, vive, vive. Vocês sabem como se diz vida em latim? Se diz ânima. A palavra ânima a gente traduz ao espanhol vida. Por quê? Porque tem animação, tem movimento, né? Nasce e cresce, se reproduz, se nutre, existe um movimento interno, né? Toda planta tem um movimento interno, né? Porque ele nasce, ele precisa de nutrição, se reproduz, cresce, mas também ele vai morrer. Existe um movimento interno. Aqui também, qualquer tipo de bicho, também o ser humano. Da palavra ânima, vem a palavra alma. Mas aí o que acontece? A religião, eu não sei se não entende, ou estudaram errado, ou fazem de propósito, que utilizam errado essa palavra. Porque, assim, a maioria das religiões, até na Igreja Católica, utilizam a palavra como se fosse espírito. Né? Mas não é só o ser humano que tem alma, porque a palavra alma significa ânima, significa vida. Uma planta também tem vida. Uma planta também teria alma nesse sentido, porque alma significa vida. O gato, o cachorro, qualquer tipo de bicho tem alma, tem vida, porque tem animação. Não é a mesma coisa alma que espírito. E a palavra espírito não tem nada a ver com religião. Ou seja, não é que não tenha nada a ver, é que não é um termo exclusivo da religião. A religião pega o sentido. Você falou que a alma não tem nada a ver com o espírito. A alma é diferente do espírito. É duas coisas diferentes. Ela foi colocada ali errado. Eu acho que a religião utiliza errado, porque não conhece. Espírito, eu vou apagar. Depende da área que estuda. Mais ou menos. Eu vou tentar explicar aqui assim.
O que nós chamamos de espírito? Espírito. Espírito é com U, né? Em português. Com O? Espírito. Em castelhano é. Quando a gente fala assim, fulano tem um espírito de serviço, o que a gente está querendo dizer com isso? Trabalhador. Tem um espírito esportivo. E quando tem um espírito de preguiça? Preguiçoso. Então, a palavra espírito incomoda isso. A palavra espírito, eu tento explicar assim. Espírito, primeiro, é uma consciência. Não necessariamente no sentido psicológico. É uma consciência. Por quê? Porque eu me dou conta, eu sei que estou aqui, eu sou consciente, né? Mas não é só consciência. A consciência leva, eu coloco assim, energia não no sentido, só para entender, energia no sentido de movimento. Por exemplo, a pessoa é consciente de que precisa se exercitar. Eu sou consciente de que preciso me movimentar. Essa consciência me leva a uma energia. A energia sempre vai ser uma ação. Ser consciente. Dar-se cuenta. Né? Uma consciência é uma energia. As duas coisas juntas. Não é só a consciência. Não é só dizer eu preciso de exercício, mas você está lá deitado, não faz nada. Quando você é consciente, mas faz. Tá? Então a consciência e a energia juntos, a gente chama isso de praxis. Praxis é experiência. Praxis é experiência. É você fazer coisas de uma forma consciente. Espírito de serviço. Então você dedica o seu tempo porque você é consciente de que alguém precisa de serviço, de ajuda. E você faz, você ajuda, você é voluntário, você trabalha em alguma área. Então tudo isso aqui é o que nós chamamos de espírito. Não é alma. A alma por si significa vida. Entonces, en el plano de la existencia, tenemos lo que existe, pero no tiene vida. Lo que existe, pero tiene vida. Lo que existe, tiene vida y siente. Y lo que piensa, en este caso sería el ser humano, que va a utilizar el razonamiento, raciocinio. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Definir o que é espírito, né? Eu tentei explicar aí. Não sei se é uma definição. Porque o que é definição? O que é definição? Definir é você explicar, explicar com palavras, definir até aqui. Então, espírito é tal coisa. Você define. Então, conceito, seria o conceito. O conceito é a ideia que nós temos. E tentamos explicar o conceito a partir de palavras, de explicações. Seria uma consciência, né? Não assim. Claro, as duas coisas, sempre as duas coisas juntas. É uma consciência ou uma energia. Ser consciente e ação. Tá. Vamos voltar agora. Mas assim, esse espiritual não é a Tá. A religião, a base da espiritualidade
é isso aqui. Também é consciência e energia, só que sempre em conexão com o ser superior. Sim, conexão. Isso é espiritualidade. Porque se pegar as bolinhas, ele mas Esse ele está anunciando espírito, não sei se ficou claro. Espírito. Agora, quando você realiza as coisas, porque isso aqui você tem que realizar, isso aqui é prática, você realiza, você tem que se movimentar. Esse movimento aqui, esse movimento é o que nós chamamos de espiritualidade. E a espiritualidade não é só religiosa, não é só religião. A espiritualidade é consciência e energia, juntos. E você alimenta isso, isso aqui não é algo estático. Seria a parte quântica, seria também? Oi? Seria a parte quântica também, que seria a energia dos corpos que eles utilizam? Tipo, rei. Porque a quântica já é uma questão física. Aqui a gente fala mais do ponto de vista pensamento, moral, ação moral. Tem muito a ver com ação moral isso aqui. Fazendo algum conceito. Isso só é relacionado a alguma atividade específica, tipo fazer algum consciente? No caso. Voltando lá naquele esquema, dentro da realização humana, tem que ser toda atividade que leve à sua realização. Independente. Claro. Porque você assistir um filme também é uma ação. Isso Comer poderia pipoca ser lá. um espírita, tipo. Só que você poderia fazer outras coisas, por exemplo. Arrumar a casa, cozinhar, sei lá. Ler um livro. Você alimenta o espírito. Como? Lendo livro, música, boa música, não qualquer tipo de música. Aí deixa de ser espírita. Entonces es eso. A ver. Eu não expliquei direito sobre isso. Bueno, eso me fala muito louco. Mas ficou claro aí o que significa alma. Né? Alma é vida. Sim, alma é vida. Sim. Movimento. A religião fala que o ser humano é corpo e alma. Sabe? É corpo, alma e espírito. É o corpo, alma e espírito. São três. Mas ela pertence à sua espiritualidade, senão só fica em duas, que é no caso da de Macedo. Claro, mas aí, vou explicar um pouco. O número de, assim, número bíblico, o número de Deus é 3. Por quê? A gente fala da Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito. Mas na verdade é passado, presente e futuro. Como o dono da história, da realidade. 3, sempre é 3. E o número do ser humano é 4. Norte, sul, este, oeste. Número do ser humano. Aí você soma 4 mais 3 dá 7. Que é o número de E 7 é da perfeição. Se a gente multiplica ou soma, vamos somar, vou pagar. Se você somar 4 mais 4 mais 4, porque aqui é 3, né? 3 vezes 4. 3 vezes, porque é 3 o número de Deus. 3 vezes 4 dá 12. E o 12 é? O que era 12? Mais 2 que é 3. 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. As 12 igrejas da Ásia. Então é isso aí. O número da perfeição é 7. Pela soma do número de Deus e do número do ser humano. Ô, doutor,
Sim. E o número da besta que é vermelho, o que significa? Sarai é. E a gente vai soltar a ciência. Não, e Apocalipse. Sim, mas aí o que acontece? Essa tradução está errada. Porque o número real é 616. Porque cada número representa a letra de um imperador, o nome de um imperador. Mas quem fez essa tradução de 666 se referia ao imperador Domiciano, que era o imperador que perseguia muito os cristãos. Né? Então, na verdade, o 666 é como se fosse contando as letras do nome do imperador, somando as letras fica 666. O Apocalipse, na verdade, é um gênero literário. É um gênero literário que usa símbolos. E não é o único que existe na Bíblia. Daniel também é um Apocalipse. E o 616 é o quê? 616. Era, se não me engano, era de Nero, imperador Nero. Sim. Fica conhecido por castração. Essa esposa dele, e ele E o Efésio também, o Apocalipse ou não? Efésio. Irmão, o Apocalipse mais Daniel. Sim. Que foi os livros canônicos são esses. Eu conheço. Quais são os canônicos do Apocalipse, Daniel? Daniel, que eu conheço, que é Apocalipse. Porque a Bíblia é a biblioteca, né? Porque a Bíblia tem. São vários, história, poesia. inclusive, tem vários livros que ele vai citar da Bíblia. Declaração de amor. Por que a Bíblia fala da maçã? Que? A maçã. Adão e Eva comeram a maçã. A desobediência. Na verdade, não vai ser coração, né? Mas no original não falava maçã, falava fruto proibido. Não falava de nenhuma fruta. Existe uma teoria que Mas, diz sim. que não seria uma fruta. Não seria uma fruta, mas falou fruto proibido. Mas o que aparece aí é a serpente. O que significa a serpente? A serpente foi quem tentou Adão. Porque a religião. Deixa os outros responder. É assim, a religião do Canaã, que era politeísta, a maioria dessas religiões tinham como símbolo a serpente. Assim como o cristão tem a cruz, eles tinham serpente. E eles ofereciam oferendas aos deuses através de relações sexuais. A maioria dessas religiões ofereciam relações sexuais como oferenda aos deuses. E por isso o povo judeu se escandalizava com aquelas práticas. E aí vai aparecendo outro tipo de religião. E aí a escritura fala da serpente, fala relacionado sempre a essa questão. Fruto proibido. Então tem muito a ver com isso, com a história. Né? Inclusive, quem quiser conhecer melhor sobre isso, tem uma série chamada Nada Ortodoxa, que é do Netflix, que explica sobre os judeus ortodoxos. Por isso que tem toda a questão da palavra do sexo. Eu acho que faltou essa parte que eu tinha que falar. Cultura. Lembrando que o que era A cultura? história da maçã é igual a história do coelho da O paz. que era cultura? A palavra cultura que significa? E coelho solta ovo. Coelho solta ovo, né? Que é escultura? Que era cultura? Mas antes de tudo isso vem. Os elementos fundamentais? Sim, antes dos elementos, o que vem antes da cultura? Para que existam os elementos, o que faz falta? Qual é a base? Não lembro. São as ideias.
estuda são ideias. As ideias que nós temos. A partir das ideias vão nascendo os elementos culturais. Né? A música, a escultura, instituições. Então a cultura não é aqui o material, a parte material. A cultura são as ideias. Existem duas grandes culturas. Eu já expliquei na primeira aula. Oriente, Ocidente. Nós somos ocidentais. Nossa cultura é ocidental. E existe outra cultura que é oriental. A medicina que a gente estuda é a medicina ocidental. A gente não estuda a medicina oriental. Talvez o que vocês estudem aqui não vai servir aqui. Nem o que eles estudam aqui vai servir. É diferente. O que eu ia falar sobre Ocidente? A questão de Ocidente e Oriente não é uma questão geográfica. Não é uma questão geográfica. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender. Falando do ponto de vista cultural, não da geografia como ciência. Oriente e Ocidente não é uma questão geográfica, é uma questão cultural, uma questão de ideia. Né? Porque aqui, na América Latina, nos países europeus, você tem muçulmanos, você tem orientais, etc. E nos países orientais também existem pessoas que são da América Latina, são europeus, etc. Está tudo misturado. E hoje em dia, com as redes sociais, com a informação em simultâneo, está tudo misturado. Então não é uma questão geográfica, é uma questão de ideias. É uma questão de ideias. E a partir dessas ideias nascem os elementos culturais. E depois temos também o Médio Oriente Médio, que está aí no meio. Quais são os elementos da cultura ocidental? Isso aí já é parte da nossa matéria. Pode cair em prova. O Ocidente tem elementos fundamentais, como os pilares. Tá? Em primeiro lugar, a filosofia grega. A nossa forma de pensar, a nossa ideia geral do que é o mundo, do que é a vida, do que é o ser humano, tem como base a filosofia grega, dos gregos. E outro elemento fundamental vai ser o direito romano, direito romano. Nosso sistema jurídico, o que a gente acha, o que é a justiça, tudo isso tem como base o direito romano. Tá? E o outro elemento, cristianismo, são os valores cristianos. Tá? Então isso é importante entender. Por que somos ocidentais? Perguntas? Está na prova. Doutor, na prova o senhor perguntaria quais são os elementos ocidentais? Pode aparecer. Pode aparecer. Porque é parte da nossa matéria, sim. E pode cair em provas. Sim. Tá? Quais seriam os elementos Da cultura ocidental. Acho que a gente vai perguntar as ideias da cultura e a gente dividiu. Bom, eu vou deixar aqui uma pergunta e amanhã a gente tem aula. Eu vou deixar uma pergunta e vocês vão responder. Pronto, esse é Não, não é prova. um exemplo da prova, né? Um exemplo da prova. Valendo 15 pontos. São os Mas é isso, né? Já deu 5 para nós. humanos. Fala de direitos humanos. O que são direitos humanos? A educação é um direito humano, a gente fala que a saúde é um direito humano, mas o que são direitos humanos? Aí eu vou colocar duas questões para vocês pensarem.
Se eu tenho uma empregada, eu não pago um salário justo, eu maltrato essa empregada, isso é ou não é uma falta contra os direitos humanos? Essa é uma questão. A outra questão é: aconteceu um crime, alguém matou alguém. Esse fato é ou não é uma falta contra os direitos humanos? Um crime. Matar alguém. Não, mas Algum vocês motivo específico? pensem Mas nisso. o senhor